Maçônica, décadas em serviço financeiro, docência e advocacia, há 5 anos especializada em proteção de dados LGPD. Recebo com uma salva de palmas, Kátia Polon. Muito obrigada. Proteção digital, do risco ao lucro. Hoje nós ouvimos muita coisa aqui, eu anotei algumas inclusive, só que, como a grande maioria dos eventos, eu não vejo ninguém falando de proteger aquilo que está dentro. E talvez tão importante quanto a gente ganhar dinheiro, se estabelecer em novos países, alcançar os nossos sonhos, realizar as nossas metas, seja a gente garantir que tudo que a gente fez até agora não seja perdido por uma fração de segundos de falta de atenção. Então hoje eu separei a minha fala em 2 momentos, um voltado para a pessoa física, nós, enquanto pessoas, 100% do tempo conectados, e a grande maioria, infelizmente, ainda não sabe se defender no digital. E em um segundo momento, a gente vai falar disso no contexto da empresa, e vocês vão entender a importância da gente poder fazer essa ligação. Já foi dito aqui também que a empresa só vai até onde a pessoa física, né, do dono consegue chegar. O que me move? Então hoje eu sou doutora Kátia Polon, referência no Brasil em proteção digital com foco em pessoas. Mas nem sempre foi assim. Naquela ocasião eu comecei a ser apresentada e não sabia ao poder da ambiência, ao poder e ao desejo de cuidar. Porque eu sempre fui daquela criança elétrica, conversadeira, que adorava interagir e introduzir os novos alunos. Então esse poder de cuidar ou esse desejo de cuidar, de levar informação, de proteger, não é dos últimos 5 anos, como eu achei que seria. Veio a pandemia, acho que todo mundo parou e olhou para dentro, o que fazia ou não sentido. Eu ia para a faculdade às 7 horas da manhã, saía da faculdade às 10 horas da noite, e aquilo já não estava mais fazendo sentido para mim. Falei, ok, o que eu vou fazer? Começou a aparecer, do nada, coincidências, a tal da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Eu mergulhei num universo que eu não imaginava que existia. O universo da proteção e privacidade de dados, o universo da área de tecnologia e segurança da informação, o universo de colaboração. E eu comecei com a LGPD para advogados, muita resistência, né, porque essa lei não vai pegar. Eu já adequei o meu contrato, já fiz 2 cláusulas aqui e já coloquei consentimento para tudo, então eu já estou ok, até ver essa imagem. A turma da Mônica está procurando um novo amiguinho, quer fazer parte da turminha? Tudo que você tem a fazer é passar o número do cartão de crédito da mamãe, os 3 numerozinhos atrás e a data de vencimento do cartão. Quando eu vi essa imagem, eu falei, gente, eu estou aqui brigando para falar com quem tem a obrigação de saber, que é advogado. Falei, mas eu preciso fazer com que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas possíveis. Principalmente com quem não tem a obrigação de saber. E principalmente com quem não tem a noção desse risco. E o que eu faço hoje, porque eu sou referência em proteção digital com foco em pessoas, é porque é justamente isso. Eu consigo olhar dentro do teu negócio e identificar quais são os pontos cegos que quem está dentro de casa às vezes não percebe. Às vezes é uma IA mal colocada, ou colocada sem o devido treinamento, sem a devida ordem. Ok, vamos utilizá-la como ferramenta. Só que qual está sendo o grande perigo da IA? Ela é uma ferramenta, assim como uma faca. Você pode usar para passar manteiga naquele pão quentinho no café da manhã saído do forno, ou você pode usar para matar alguém.
Quando essa galera mais nova está utilizando o GPT como fonte de consulta, um alerta a gente precisa acender. Porque a IA é treinada para responder. E existe um fenômeno da IA chamado alucinação. Quando ela tem o início da informação e o final da informação, se ela não tem o meio, ela cria. E se você não sabe o conteúdo, você não tem como identificar se aquilo do meio é verdade ou não. Porque ela vai te trazer com coerência, coesão, texto, escrito, beleza. Só que o conteúdo da mensagem é você, humano, que precisa saber. Então não é só sobre tecnologia, é sobre pessoas, processos e tecnologia. Nessa ordem. Qual é o grande ponto? Na maioria das vezes, quando nós, seres humanos normais, que não estamos neste mundo, né, da tecnologia, quando a gente vê uma notícia dessa, às vezes a gente pensa, nossa, pô, legal, mas só acontece com o vizinho. É só com o outro, é só com empresa grande. Ah, eu sou pequeno. Comigo isso não vai acontecer. Quando eu vi aquela imagem da Turma da Mônica, eu realizei que, opa, tá mais perto do que a gente imagina. Porque basta um colaborador seu com o celular dele infectado, para na hora que ele conectar no Wi-Fi da tua rede, ele ser um vetor de acesso. Se o seu negócio depende só de você, você não tem um negócio. Você tem um autoemprego. Então, tem fases que a gente precisa fazer isso? Sim, tem fases que a gente precisa fazer. Mas tem que ser fase. Tem que ser durante um determinado tempo. Para depois eu conseguir fazer diferente. Para depois eu conseguir delegar. E, de acordo com o Gerber, a empresa ela tem algumas fases, tem várias teorias, né? Mas na dele ele faz a equiparação com nós, pessoas. Então a fase da infância, a fase da adolescência, a fase adulta e a fase de maturidade. O que é uma empresa na fase da infância? Assim como uma criança, ela não sobrevive sozinha. Você sim tem que estar o tempo inteiro ali, nutrindo aquela empresa, criando os processos, formatando, pensando, olhando lá na frente. E todas as empresas nascem assim, gente, não é uma questão de tempo, é uma questão de escolha. Todas as empresas nascem assim. Até a Apple, a Microsoft. Proteção digital empresarial, ela depende de processos definidos. A gente precisa mapear esses pontos cegos. E como o próprio nome está dizendo, o ponto é cego. Quem está dentro não vê. Assim como as crenças limitantes, a gente precisa de uma ajuda externa, às vezes, para quebrar. A proteção digital, a gente também precisa de um olhar externo para entender quais são os pontos de vulnerabilidade, o que a gente pode melhorar. Tem coisas que vai depender de investimento? Tem, mas tem muita coisa que não, gente. Tem muita coisa que é só olhar. E aqui fazendo o diagnóstico da lei, né, da RGPD, da lei daqui, a Lei 58 de 2019, junto aí com 2016, que é o regulamento da União Europeia, que é a RGPD, Regulamento Geral de Proteção de Dados, junto com a lei portuguesa, que dá força de lei interna, né, da União Europeia. Artigo 33, responsabilidade civil. O responsável pelo tratamento e o subcontratante não incorrem em responsabilidade civil se provarem que o fato que causou o dano não lhes é imputável. Não sou eu, consumidor, que tenho que provar que o dano saiu de lá. É a empresa que tem que provar que não foi ela responsável. É só uma inversão? Gramaticalmente falando, talvez. Mas na prática, no direito, não interessa quem está certo e quem está errado. Interessa quem consegue provar mais. Como é que você prova que você cuidou dos dados do teu cliente, do teu paciente, sem evidência? Olha, eu tenho aqui uma política de privacidade, eu tenho um contrato, eu tenho um encarregado de dados, né, um Data Protection Officer, um DPO. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com ele.
meu banco de dados é armazenado assim, 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 tem isso de segurança. Crimes, artigo 46 ao 54. Isso me chamou atenção porque na LGPD do Brasil, a gente não tem a parte penal da lei, são só entre aspas, né? Mas são multas administrativas. Então você vai responder perante o órgão, que é a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, vai responder lá administrativamente, pode ter multa. Se eu bem conheço a Justiça Brasileira, depois que você tomar todas as tintas lá na ANPD, você ainda vai judicializar, isso ainda vai passar por todas as instâncias até sair uma possível condenação lá na frente. Talvez demore. Mas deixa eu contar um segredinho para vocês. Um hacker tá nem aí para esse processo judicial. Ele vai bater na tua vulnerabilidade real. E além de você perder teu cliente, tua credibilidade, você ainda vai responder judicialmente. Aqui, no caso, criminalmente, o artigo 46, utilização de dados de forma incompatível com a finalidade de recolha. Não precisa ter vazamento. É só você dizer que você pegou para fazer uma coisa e fazer outra coisa com o dado. Já pode incorrer aqui. Quem utilizar dados pessoais de forma incompatível com a finalidade, pena de prisão de até 1 ano e multa de até 120 dias. Agravada se esses dados forem dados sensíveis. Coimas, até deixei o termo, né? O brasileiro fala multa, o português fala coimas. Autoridade de Proteção de Dados daqui de Portugal, em 2024 aplicou 332 multas, sendo um valor de 138.375 euros, variados, né, entre uma e outra, mas 11 por envio de mensagem de marketing, talvez feita como IA, mal programada. Automação é ótimo, gente, mas quando você não tem processo definido, você automatiza o que é ruim. E isso aqui é o mapa de risco das empresas portuguesas de 2024 da Mars, que é uma das maiores empresas que trabalha na área de seguro e cibersegurança. Empresas com até 250 trabalhadores e até 50 milhões de euros de volume de negócios ano, qual é o principal risco que eles apontam na pesquisa? Instabilidade político-social, segundo maior, ataque cibernético. Só que o detalhe aqui, ó, em quinto lugar, falhas de medidas de cibersegurança. Quando eu falo da proteção digital com foco em pessoas, do risco ao lucro, é sobre isso. Se eu tenho pessoas treinadas dentro da minha empresa, eu tenho ouro, porque as grandes estão brigando para ter pessoas de qualidade lá dentro e mantê-las. Riscos locais de 2023 a 2025, qual foi a evolução? Em 2026, 46% dos riscos eram de ataques cibernéticos. 2024 passou para 47%, 2025 manteve em 47%. Quase metade das empresas consideram risco cibernético uma das maiores preocupações. E aí eu te pergunto, o que você está fazendo hoje para proteger o teu negócio? Por mais que ele seja pequeno, ou principalmente por ele ser pequeno. Porque um governo que paga uma multa de 135 mil euros, ele tem de onde tirar. E nós? Será que você tem dinheiro para pagar o advogado e as custas de um processo para se defender até você provar que você não tem nada a ver com isso? Comprar tempo ao delegar essas atividades com segurança para o seu negócio. Ah, eu quero terceirizar, eu quero informatizar, eu quero automatizar. Ok. Mas para vocês é importante comprar esse tempo e delegar essas atividades com segurança e ter um especialista junto com vocês para olhar o que talvez vocês não estejam vendo. E ainda, se o valor investido do que vocês precisam fazer for infinitamente menor do que o custo da sua inação, ou seja, da sua falta de ação, isso ainda é importante para vocês? Diferenciais. Dentro da minha consultoria eu tenho a calculadora de ROM, porque muita gente fala de ROI, né? Que é retorno sobre investimento.
nós desenvolvemos o ROM, que é o retorno sobre mitigação. Porque pensem aí, a gente conhece, né, Thaís? Quem tinha um baita movimento dentro de uma plataforma de e-commerce que foi invadida e, além dele perder o acesso, ele tomou bloco. Então é muito mais fácil a gente evitar que aconteça, mitigando da melhor forma possível, dentro das condições que a gente tem, até ter condições melhores de fazer melhor ainda, né? Parafraseando o Mário Sérgio Cortella, pauta ESG. Kátia, como assim pauta ESG? Quando eu trago isso para uma empresa maior, talvez nesse momento não seja diretamente de vocês a questão social e a questão de governança, mas a questão ambiental, se você divulga que no seu salão vocês têm, sei lá, uma energia renovável, um sabão que não agride o meio ambiente, alguma das práticas, reciclagem de alguma coisa, quando é o serviço, quando é o preço, qual é o meu diferencial para ser lembrado pelo meu cliente? Diferença de ser conhecido e ser lembrado. Pensem dentro da possibilidade de vocês, o que vocês conseguem fazer ali, na sua vizinhança. E divulguem isso. Gente, vocês não têm noção do marketing gratuito que isso é. Eu já tinha feito um valor diferenciado, né, de 200 euros aqui para vocês, ou R$1.200 para quem está no Brasil. Mas vocês não precisam pagar nada nesse momento. Porque, afinal, quem sou eu? Vocês não me conhecem. A gente precisa primeiro estabelecer uma relação de confiança. Então, para eu começar a fazer alguma coisa, primeiro vai ter um contrato de confidencialidade, um NDA. Quem é da área de compliance sabe. Porque o que eu ficar sabendo do seu negócio, eu não posso divulgar para ninguém. Vocês precisam ter essa garantia, essa certeza comigo. O que eu pensei aqui, se faz sentido para vocês, tá? Eu vou disponibilizar o meu Insta para vocês. Quem entender que faz sentido, além de me seguir é para todo mundo, né? Por favor, @katia.polon lá no Instagram. Agora, ainda no evento, eu vou passar uma lista. E quem tiver aqui no evento, a gente faz essa primeira diagnóstica sem custo nenhum para vocês. Tá? Para vocês entenderem o que eu vou fazer. E aí, se fizer sentido para vocês, a gente dá sequência. Se não, pelo menos essa primeira diagnóstica eu gostaria, em agradecimento pela oportunidade e por vocês estarem aqui me ouvindo, eu gostaria muito de fornecer para vocês. Eu sozinha, eu sou apenas uma gota. Mas eu não sou uma gota neste oceano lindo, maravilhoso. Eu sou uma gota de água no deserto. No deserto da ignorância, no deserto do desconhecimento. E é preciso muito mais do que uma gota para fazer germinar a semente. Precisa de várias gotas juntas, cada uma unida, para a gente fazer brotar verdadeiros oásis no meio do deserto. Com a sua ajuda e podendo ajudar dentro da empresa de vocês a identificar esses pontos cegos, a gente pode proteger muito mais pessoas, vidas e famílias. Então, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Venham comigo e contem comigo para ajudar a proteger o seu porquê e o seu porquê dentro do negócio, seja no Brasil, seja aqui em Portugal. Muito obrigada.